Então, pessoal, vamos à correção da tarefa da aula passada. Era as questões da apostila, da página 23 e 24, sobre dilatação superficial. E depois as páginas 25 e 26 sobre dilatação volumétrica. Então, na primeira questão, lá da página 23, a gente tem a parte de dilatação superficial, onde ele deu a área, 40 centímetros quadrados. Ele deu a temperatura. Inicial, né? Vou te chamar de T0. 10 graus Celsius. E ele deu o coeficiente de dilatação superficial. Então, ele já deu para nós o coeficiente superficial, ele já deu o beta. Se ele desse coeficiente linear, nós teríamos que multiplicar por 2, por se tratar de área, tá? Então, aqui anotei os dados. Agora, vamos à conta. Na letra A, ele pede a área final da placa a 60 graus Celsius. Então, ele deu a temperatura final. Então, a gente tem a temperatura de início e tem a temperatura final, que era o que faltava para a gente conseguir calcular a dilatação, certo? Então, aqui, deixa eu só terminar de ajeitar. Então, qual que é a nossa fórmula de dilatação superficial? A gente tem que delta, a gente chama de delta A, por se tratar de área, certo? Então, deixa eu por aqui, delta A é igual à área inicial. Delta A nada mais é do que a variação da área. Área inicial menos área final. Quer dizer, área final menos área inicial. Então, sempre que for delta, gente, é a variação. É o final menos o inicial. E na fórmula de dilatação, a gente sempre usa o inicial, se for linear, comprimento, se for superficial, área, e se for volumétrica, volume. Vezes o coeficiente, vezes a variação da temperatura. Então, de novo, na física, sempre que for variação, é final menos inicial e a gente representa por delta. Então, substituindo na fórmula. Ele quer a área final. Então, a gente precisa da variação para achar a área final. A área inicial, nós temos que é 40. O beta ele deu, que é 48 vezes 10 na menos 6. E a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui substituímos todos os dados. Então, aqui, se a gente fizer 60 menos 50, menos 10, vai dar 50. Agora, fazendo
40 vezes 48 vezes 50, a gente chega em 96 mil. E o 10 na menos 6 a gente repete. Se está em notação científica, como a gente vai querer achar a área final, vamos transformar isso para sem ser notação científica. Quero tirar esse menos 6, então eu tenho que andar 6 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula não pode ficar voando, botamos um 0 na frente. Isso vai ser igual a centímetros quadrados, porque a nossa área estava em centímetros quadrados. Agora a gente sabe que delta A vai ser a área final menos a área inicial. Sempre que for o delta, é o final menos o inicial. Então, o nosso delta vale 0,096. Vou tirar esses zerinhos daqui que não interfere. A gente quer a área final menos a área inicial, que é 40. Então, basta somar o 40 com 0,096. Porque o 40 estava negativo, passa para o outro lado positivo. Então, a nossa área final nada mais é que a área inicial mais a variação. Então, essa seria a nossa resposta da letra A. Tá? Pessoal, se continuarem com dúvida, me pede, tá? Vocês estão tão quietinhos hoje. Sempre, né? Mas hoje mais. Agora, os dados vão se manter todos os mesmos, só que ele quer a área final quando a temperatura for menos 10. Então, em vez da temperatura aumentar, ela vai abaixar. Baixar, né? Abaixar. Ela vai baixar. Então, ela vai baixar de 10 graus positivos para 10 graus negativo. Então, aqui, em vez de ser 60, vai ser menos 10. Então, menos 10 com menos 10 vai ficar menos 20. Menos 20 vezes 40 vezes 48 vai dar negativo 38.400. Tirando o 10 na menos 6, então, menos 38.400, nós temos que andar 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 0,038,4 centímetros quadrados. Esses zeros aqui a gente pode cortar. Então, a variação da nossa peça foi negativa, porque se a temperatura vai diminuir, então o nosso corpo vai diminuir também, que é uma placa de alumínio, certo? Então, quanto mais frio, menos dilatada fica a peça, ela fica com menor área, ok? Então, 40 menos 0,0384 vai dar 39,9616.
Então, calculamos a número 1. Vamos à número 2. A número 2 era uma questão teórica e ficou letra D. Em uma aula de física experimental, uma chapa metálica com um orifício circular no centro é aquecida de 26 para 52. Aquecida. Como consequência desse aquecimento, podemos concluir que o diâmetro do orifício duplica no seu tamanho, reduz-se a metade do seu tamanho inicial, não sofre variação alguma, aumenta um pouco no seu tamanho, diminui um pouco no seu tamanho. Aumenta um pouco no seu tamanho, né? A gente não tem o coeficiente para saber se ele vai duplicar ou não no tamanho, só que sempre que a gente aquece, há uma dilatação. Qualquer buraquinho que existir, qualquer orifício que existir na nossa placa, vai aumentar. Se for resfriado, vai diminuir, tá? Então, essa é bem teórica. Vamos para número 3. Um anel de prata apresenta a área interna, então é a área inicial. Então, a área inicial a 0 é igual a 4 centímetros quadrados. A 15 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 15 graus Celsius. Determine a dilatação superficial dessa área. Então, ele quer ΔV, quando o anel for aquecido a 115 graus Celsius. Então, agora ele não pediu a área final, e sim a gente vai ter que calcular o ΔA. E ele deu que o coeficiente de dilatação linear da prata, então ele deu alfa, tem que cuidar com isso, se é coeficiente de dilatação linear ou superficial. Ele deu o nosso alfa. Então, a gente tem que achar o beta nesse caso. E o beta nada mais é que 2 vezes alfa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é já achar o beta, porque a gente está trabalhando com superfície, com área. Então, o nosso beta vai ser 2 vezes alfa, que vai ser 2 vezes 19 vezes 10 na menos 6. Então, aqui, 2 vezes 19 dá 38. 38 vezes o 10 na menos 6, a gente repete. Então, a gente vai ter graus Celsius na menos 1, que é a unidade de medida do coeficiente. Certo? Agora sim, nós conseguimos ir para a equação da variação superficial. Variação superficial é a variação da área, vai ser área inicial vezes o beta
vezes delta T. Delta T sempre vai ser delta T. O que vai mudar é de linear para superficial, é que em vez de área, em vez de comprimento, vai para área, em vez de alfa, vai para beta. Tá? Então, aqui, delta A é o que a gente precisa. A área inicial é 4. O beta é 38 vezes 10 na menos 6. E a variação da temperatura é temperatura final menos a inicial. Então, 115 menos 15. Então, vai ficar 115 menos 15 dá 100. 100 vezes 4 vezes 38 vai dar 150, não, 1520. Não, 15.200. Eu já fiz direto aqui na minha colinha. É notação científica, nós não podemos ficar com tudo isso. Então, nós temos que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, se nós diminuímos as casinhas aqui, nós temos que aumentar aqui. Menos 6 mais 4 fica menos 2. Então, ele pediu a variação, a gente tem a variação aqui. Quadrado. Essa é a resposta da número 3. A número 4. Algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. Considere uma chapa circular com um orifício de 1 vezes 10 na menos 2 metros de diâmetro. Então, a gente vai ter o diâmetro, que vai ser 1 vezes 10 na menos 2 metros. Sempre gosto de anotar os dados, tá? É costume meu. Quando a temperatura, então a temperatura inicial é de 10 graus. 10 graus Celsius. Para passar uma haste metálica pelo orifício, é preciso que a área do orifício, então esse diâmetro aqui é o diâmetro inicial, ou seja, nós precisamos calcular essa área inicial. Já está falando de área agora. Então, a gente precisa que a área chegue em 2,52 vezes π vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Qual deve ser a temperatura atingida pela chapa para que isso seja possível? Considere que o coeficiente de dilatação superficial, então ele já deu o beta, é 1,6 vezes 10 na menos 4. Então, se ele já deu o beta, a gente precisa calcular o quê? A área inicial, porque ele deu o diâmetro e não a área. Então, a área circular
Como é que se calcula a área de um círculo? Pi vezes r ao quadrado, ou, se a gente usar diâmetro, a gente tem que dividir por 4. Por que por 4? Porque é raio, o raio nada mais é que o diâmetro dividido por 2, ao quadrado fica 4. Então, vou pôr diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, ali, como a área final está em função de π, não vamos substituir π. O nosso diâmetro é 1 vezes 10 na menos 2. Então, como é que a gente vai resolver isso? O ao quadrado vale tanto para o 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. E 10 na menos 2 ao quadrado. Basta a gente multiplicar o menos 2 por 2, que vai dar 4. 10 na menos 4. Então, se a gente dividir o π, a gente repete. E a gente repete. 1 dividido por 4 vai dar quanto, pessoal? 0,25, certo? Vocês estão tudo dormindo, pessoal? Sozinha aqui. Então, isso vai ficar 2,5 vezes 10 na menos 3 ao π. Vou deixar em ordem como área final. Então, descobrimos a área inicial. Isso vai ser em metros quadrados, porque o diâmetro estava em metros. E agora nós aplicamos a fórmula da variação superficial. Então, a área inicial vai ser isso aqui que nós acabamos de calcular. O beta, ele deu que é 1,6 vezes 10 elevado na menos 4. E a variação da temperatura nada mais é do que temperatura final menos a inicial. Ah, na verdade, ele já deu a área final, né? Ele quer a temperatura. Qual deve ser a temperatura? Então, ele quer a temperatura final. Então, eu vou deixar aqui ΔT, tá? Delta. Vou copiar de novo a fórmula. Então, o que faltou para a gente ali, se a gente quer o ΔT?
o ΔA. Como é que a gente calcula ΔA quando a gente tem as duas áreas? Bom dia, prof. Bom dia! Tudo bem? Sim. Tem alguém acordado aqui comigo, porque os teus colegas não falam comigo. Eles estão dormindo. Acho que só tu tá acordada. Que bom, vem me fazer companhia. 2,52. A prof está corrigindo a tarefa, depois já vai passar a atividade para vocês, tá? Tá bom. Beleza. Agora, Então, aqui, para a gente fazer uma subtração quando tem potência, a gente precisa chegar no mesmo expoente da potência, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vou aumentar duas casinhas aqui. E tá acabando meu tempo. Para aumentar dois números aqui, ficar -3. Então, essa variação, 252 menos 2,5. 252 menos 2,5 fica 249,5. E vezes 10 na -3 metros quadrados. Agora sim nós temos a área para substituir ali. Como não é resposta final, eu vou deixar entrar em notação certa mesmo, tá? Então, tem π dos dois lados, eu posso cortar o π, por se tratar de uma multiplicação. Tem 10 na -3 dos dois lados, eu posso cancelar também. E aqui 2,5 vezes 1,6. 2,5 vezes 1,6. Deixa eu fazer aqui que eu fiz direto. Dá 4. A gente vai passar esse 4 vezes 10 na -4 para o outro lado. Se tá multiplicando, passamos dividindo. 249 dividido por 4. 249,5 dividido por 4 dá 62, vírgula. Ai, mas eu tinha que ter passado para centímetros quadrados, né? Então, como eu passei para centímetros quadrados aqui, pessoal, esse 10 na -4 vai sumir, tá? Esqueci de transformar de metros para centímetros. Então, é só cancelar esse 10 na -4 aqui. Tá? Não esqueçam da transformação. Acabei não olhando aqui na minha colinha e fiz errado. Então, aqui, a nossa temperatura vai dar 62. Então, sempre tem que prestar atenção na unidade de medida, tá, pessoal? A prof já fez errado ali. 62 graus Celsius, aproximadamente.
fazendo ΔT menos T. Então, a nossa temperatura vai ser de 70 graus. Tá? Então, a temperatura aqui. Vai ser ΔT, cadê o delta? T menos T0. Ai, gente, é tão ruim sozinha. Próxima vez não vou corrigir, hein? Faço o gabarito igual sessenta e dois é igual a T menos 10. Então, T vai ficar 62 mais 10. Então, fica 72. Tá? A número 5, eu só vou resolver se alguém falar que está com dúvida, porque está acabando o nosso tempo. Ô, Pro. Oi. Ô, Pro. Oi. Na 4, Oi. volta. Por que que nas primeiras equações tem tudo 10 na potência e na última não ficou? É Eu porque entendi que teve que mudar a unidade de medida, mas... é por isso, daí pode ser que eu tenha errado alguma coisinha aqui na unidade de medida. Deixa eu verificar então aqui. 1,6, então aqui esse delta está em metros quadrados, ali deu em metros. Então aqui, metros quadrados para passar para centímetros. Opa. Vou transformar aqui em cima, daí a gente já confere, então, para ver se eu não fiz errado. Então, aqui a gente vai ter que fazer 249,5 e vezes 10 na menos 3, dividido metros quadrados para centímetros por 100 para transformar para centímetros, certo? Vezes, desculpa. Vezes 100 para transformar para centímetros. Como é ao quadrado, coloco ao quadrado. Então, vai acabar cancelando esse 10 na menos 3. Ok? Porque 100 ao quadrado, 10 na menos 3, 10 elevado na menos 3, vezes 100 ao quadrado, sobra 10 aqui. Já estou fazendo na calculadora, tá? Ô, Pro, Oi. pode resolver antes que acabe a página, a número 1 da página 25? Uhum, eu faço outra reunião daí. Porque eu não, acho que não vai dar tempo daí. Porque pode ser que eu tenha errado algo aqui, então. Essa coisa de unidade. Vou deixar assim, centímetros quadrados. E aqui eu também tenho que transformar multiplicando vezes 100 ao quadrado. Então, dos 2,52 vezes 10 elevado na menos 5 vezes 100 ao quadrado vai dar 0,252 π. Então, eu já estou transformando tudo aqui em cima, tá? Acho que eu transformei só de um lado, talvez esteja errado mesmo. Que bom que tu falou. Então, aqui, ó. Aqui a transformação ficou errada. 252.
Ah, mas aqui também. Então, os πs eu já cortei, ok? O 1,6 é do coeficiente de dilatação, vezes 10 na menos 4. Então, não pode cortar aquele menos 4 que eu tinha cortado. Na menos 4 vezes ΔT. Então, aqui vai ficar vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Fica 4 vezes 4,032 vezes 10. Eu estou fazendo na calculadora para ir mais rapidinho, porque eu estou pressionada pelo tempo. E aqui eu tiro essa vírgula.